Conexão Astral. Conexão Jornalismo, Conexão Astral. A gente recebe hoje mais uma vez nosso amigo Alexandre Marques Cabral, pastor da Igreja Presbiteriana. Ele também é professor de teologia, filósofo, recentemente lançou um livro com o pastor Jonas Rezende. E a gente só traz o pastor Alexandre aqui para tratar de temas polêmicos, espinhosos, e hoje não seria diferente. Na verdade, nós estamos vivendo um momento no Brasil muito especial. Recentemente, há mais ou menos uma semana, houve o registro de um casamento chamado poliamor. Um homem e duas mulheres foram a um cartório registrar uma relação conjugal em que eles passam a ter direitos legais sobre o patrimônio que eles desenvolverem. Na verdade, ali, mais do que a questão legal, está patente o seguinte: já há um reconhecimento de que o amor pode envolver mais do que duas pessoas, no caso são três pessoas. A gente vai submeter esse tema à apreciação do nosso amigo Alexandre Marques Cabral. E o outro tema também polêmico é o que diz respeito a duas mulheres, Valdirene e Fernanda. Elas tiveram filhos, Fernanda cedeu o óvulo, Valdirene a barriga, houve uma gestação de um pai que doou sêmen, enfim, um anônimo, e elas duas tiveram dois filhos, casal de filhos, Arthur e Bruna, e são mães. No documento constam, Arthur e Bruna têm duas mães, sem pai registrado. É um tema com certeza polêmico e com certeza por isso mesmo Alexandre vai poder falar sobre ele. Boa tarde, pastor. Boa tarde, obrigado. Eu já estava com saudade, rapaz. Já há algumas semanas eu não venho aqui e com saudade do nosso bate-papo antes, durante aqui e depois, que a graça é maior depois, que as piadas vêm à tona e a gente sai daqui muito mais feliz do que entrou. Muito obrigado, é sempre um prazer estar com você. Maravilha. Mas como é que você viu inicialmente esse caso, poliamor? Como é que o senhor vê essa figura do poliamor, que é diferente da poligamia, a princípio, né? É porque, de certo modo, na poligamia não necessariamente você tem uma legitimidade social. É claro que você tem fases na história, sobretudo no Ocidente, em que você tem a possibilidade de um aparelho jurídico reconhecer isso. No nosso caso, há uma proibição formal em relação à poligamia e, de certa forma, essa experiência do poliamor, que tem uma legitimidade, sobretudo afetiva das pessoas envolvidas, começa agora a ganhar um espaço jurídico para que ela possa ser vivenciada. De certo modo, é um tipo de prática agora, uma prática de poligamia, de certa forma, não uma poligamia com uma roupagem aí do século XXI. É uma experiência sexual que muitos adolescentes já estão vivendo há alguns anos, né? No início do século XX, essa expressão, a poligamia, o poliamor, ela foi divulgada em alguns meios de comunicação, como sendo meio que normativo em alguns meios jovens, né? Em algumas casas, né, que tem espaços separados para relações sexuais, casas de swing e tal, onde pessoas usavam essa terminologia para alguns padrões sexuais que são, de certo modo, novos aqui na nossa tradição. Mas eu não vejo com olhos ruins isso, por uma questão histórica interessante. O que nós temos como tipo de relacionamento legitimamente reconhecido, né, hegemônico na nossa tradição, ele é fruto, sobretudo, da tradição cristã, e depois do casamento entre o cristianismo e sociedades burguesas, onde você precisava de uma legitimidade por via de contrato, né? A modernidade, os laços afetivos são tão frágeis que a gente precisa de contrato para, de certa forma, perenizá-los. As sociedades burguesas, elas levantam isso e, de certa forma, tornam isso obrigatório. E a sociedade nuclear, as famílias nucleares, e uma sociedade baseada nessas famílias nucleares, e que não abria espaço para outras possibilidades de amor, a não ser os amores extraconjugais, de ambas as partes, e amores que fossem, de certo modo, moralmente aceitos são aqueles heteronormativos. Mas essa experiência, ela coloca um pouco isso em jogo e mostra pra gente que a nossa sociedade está se tornando um pouco mais, né, de certo modo, e não em todos os contextos, mas está se tornando um pouco mais tolerante com a possibilidade dos afetos serem reinventados. Para além do modelo judaico-cristão, né, da família nuclear, com a bênção sagrada, e do contrato burguês, também com a família nuclear, heteronormativa, etc. Mas há espaço para reinvenções dos afetos. Isso, de certa maneira, coloca em jogo os nossos padrões jurídicos, que são baseados em laços heteronormativos e, sobretudo, com a possibilidade de uma perpetuação genética dos filhos.
né? Ou o contrário, ou as pessoas adotam o filho e de certa maneira não tem a perpetuação genética, mas tem a perpetuação dos bens. Então a gente tem um padrão de relacionamento baseado em questões religiosas, em questões jurídicas, com o vínculo necessário, com o problema biológico, onde a heteronormatividade entra bem forte. Ou seja, pessoas de gênero oposto, elas podem, de certa forma, legar a um descendente os seus genes, e isso, de certa maneira, seria um sinal do laço afetivo que perpassa tanto a igreja quanto, né, o casamento civil e assim por diante. Então tem essa legitimidade social baseada, sobretudo, num olhar biológico. Mas só uma questão, só para interromper rapidamente. No cristianismo, quer dizer, talvez a igreja mórmon, a tradicional igreja mórmon americana, ainda tolera a poligamia ou difunde a poligamia, embora seja sempre em embate, enfim, tem lá a questão legal também que está sempre se confrontando. E algumas religiões, por exemplo, no hinduísmo, em alguns momentos também se vê a questão da poligamia, ela é tolerada, como acontece também no islamismo. Uhum. À luz do que o senhor entende como, enfim, como aceitável do ponto de vista das religiões, da fé religiosa múltipla. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode situar isso? Há pecado, há crime? Muito saudável, mas muito saudável. Eu acho que a poligamia não é um problema. Ela não pode ser um problema. Primeiramente que, na época de Jesus, a normatividade sexual estava baseada na poligamia. E por uma questão que nós não vivemos hoje dessa forma, alguns lugares muçulmanos ainda vivem hoje, que é você relacionar as relações sexuais a contextos sociais e econômicos, que hoje nós não fazemos essa transferência, que seria da seguinte forma: uma mulher, por exemplo, uma mulher que foi casada, se tornou viúva porque o marido morreu, não tem filhos, sobretudo homens, para legar os bens do marido que passariam para ela automaticamente. Ela não tem filhos. O que aconteceria com essa mulher? Ela só tinha duas grandes opções em certos momentos da história do judaísmo. Primeiro, prostituição. Segundo, mendicância. Então, a poligamia, ou ela ser concubina ou esposa de uma pessoa que já tem uma esposa, ela de certa forma sanaria um problema social e econômico muito sério. Então, nesse contexto você tem diversas apologias bíblicas à poligamia. Fora com relações políticas à poligamia, como por exemplo Salomão. Você tem a poligamia orientada a relações de Estado, né, que seria hoje relações de Estado. Há um problema de diálogo entre povos distintos, etc. Hoje a gente não vive isso. Mas você tem na história do judaísmo a apologia de que a pessoa que tem várias mulheres, você pode pegar isso, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, várias mulheres, que vai criar uma grande descendência, que vai criar um povo, que é um povo eleito, que irá, de certo momento, vai levar uma mensagem de libertação para todos os povos e vai gerar um reino de liberdade pluralíssima, como era uma concepção antiga de Israel. A poligamia, por exemplo, ela entrava ali num contexto muito sagrado. O problema é que o cristianismo, sobretudo nos primórdios da Idade Média, nem a Idade Média, ali na época patrística, séculos 3, 4, sobretudo com a obra de Santo Agostinho, ele começa a ter uma valorização da relação entre pureza sexual, que está ligada à castidade e a celibato, relação com Cristo e com a preparação da sua salvação. Paulo, já na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 7, ele já adianta um pouco isso, falando, olha, o Filho está vindo de novo, o Cristo está vindo. Então, quem não conseguir suportar esses problemas sexuais, é melhor se casar do que se abrasar. Mas é melhor ainda não se casar para que a gente esteja apto para isso. Só que o Cristo não voltou da forma esperada, Paulo errou, porque era uma concepção antiga, apocalíptica, não existiu nada daquilo, mas existiu o resquício da valorização de um preparo de vida unicamente para Cristo, uma vida contemplativa, e a superação das relações sexuais e da formação de família como algo que seria mais puro do que aqueles que formam família. Então, Santo Agostinho tem vários discursos sobre valorização da virgindade, não só ele, São João Crisóstomo, tem vários autores que têm esses mesmos discursos que, de certo modo, vão tolir as práticas sexuais plurais, porque vai dizer que o casamento é um lugar para procriar, e você tem a anuência de Deus, somente o casamento monogâmico, e que ele deve ser feito, sobretudo, para preparar o casal, para eles superarem possíveis pecados sexuais, para estarem prontos para a vida de Cristo. Então está sempre ligado a uma vida possível. E o casamento, de certa forma, é uma espécie de refúgio, já que você não pode transar fora daquela bênção, mas você pode transar com a bênção para procriar,
Então, transe para procriar, mas naquela relação que deve estar a serviço da vida do Cristo. Então, a possibilidade de uma pluralização dos afetos, ela se tornou restrita aí. Eu acho que hoje nós estamos num contexto que tudo isso mudou. Até o tipo de poligamia judaico-muçulmano, ele mudou, pelo menos aqui no Brasil. E nós podemos ter uma liberdade de criatividade afetiva. Que eu acho que é isso que é interessante no poliamor. É que nós não precisamos ficar restritos a certos parceiros. Pode haver liberdade e pode haver realização profunda das pessoas envolvidas. O que interessa, me parece hoje, que é uma questão profundamente religiosa, é que o casamento, que sempre foi subjugado à bênção eclesiástica e à bênção civil, ao contrato. Sobretudo, a questão do legado material e do legado genético na figura do filho. Sempre foram esses termos que orientaram o casamento. Até 1930, né, não se falava nas liturgias cristãs do mundo inteiro a palavra amor ligada a matrimônio. Falava da vida de Cristo, da criação da família, falava-se do filho e do contrato. Mas amor era uma palavra que os anglicanos levantaram formalmente na liturgia como obrigatória lá na década de 30. Isso mostra que o afeto sempre foi uma questão totalmente à parte dos problemas sexuais. E da forma como nós capturamos o amor entre os corpos, entre as vidas, entre as almas. E eu acho que hoje a gente está tendo espaço para notar que a afetividade é criativa. E é que ela se expande para diversos lados. Ela cria leis correspondentes às suas necessidades. E que ela pode relativizar e flexibilizar normas de cunho religioso, de cunho jurídico e, de certa forma, de padrões sociais e culturais. E que há um espaço para a gente reinventar isso. Isso é profundamente religioso porque a experiência da fé, da presença de Deus, por exemplo, da tradição cristã e, de certo modo, da tradição judaica também, ela se dá pela capacidade que nós temos de nos sentirmos afetados pela presença do outro. Afeto. De afetar o outro, de ser afetado no outro, de fazer o outro fazer parte da sua história, você está entrando no seu universo. Portanto, o afeto, ele é um espaço onde a gente pode veicular experiências sagradas. E se você tem um espaço de honestidade, cuja uma moralidade esteja sendo reinventada, onde os casais estejam abertos a expandirem aquela relação para outras pessoas e elas participarem com alegria da troca de afetos, mais do que a penetração, mas os afetos que são trocados por intermédio das penetrações, dos olhares, dos toques, das conversas, onde a sexualidade se vincula a afetos de maneira muito profunda, nós estamos salvaguardando um espaço de experiência religiosa profunda, por mais escandaloso que seja. Por mais que isso vai afrontar toda a nossa história e todos os padrões da nossa história. Não importa, tudo aquilo foi criado com necessidades também históricas. A gente está em outro momento histórico e a gente pode resgatar um sentido muito sagrado, reinventando os laços afetivos que não precisem ficar padronizados e custodiados por todos aqueles padrões e parâmetros que foram nos orientando até hoje. Todos nós somos mais do que conhecedores, pessoas que vivem 50 a 60 anos juntos, se suportando, sem nenhuma experiência sagrada, sem um afeto totalmente mortificado, e a gente hipocritamente consegue mascarar isso tudo, as pessoas aparecerem nas fotos, com os seus familiares, a família totalmente dizimada, não tem alegria nenhuma nos filhos, porque não vê nenhuma alegria nos seus pais, e talvez eles fossem muito mais felizes se tivessem outros parceiros participando dessa relação. A relação, como muitos dizem, estaria muito mais apimentada e as pessoas estariam vendo vida numa relação que já está mortificada. Então, está na hora da gente abrir isso. E no caso do Brasil, que é um país, como eu sempre venho aqui, eu falo essa expressão, ela de constituição laica, a gente não pode colocar como eixo normativo problemas de classe burguesa e um problema de religião cristã. Tem que haver um espaço jurídico para reinvenção de condições de família, de construções de experiências familiares a partir da criatividade dos afetos. Porque se forem ateus, eles precisam seguir os mesmos padrões sexuais cristãos? Não faz sentido. Espero que não. O caso de Fernanda e Valdirene, na verdade, ele se encaixa exatamente nessa questão. Fernanda e Valdirene viviam juntas há 3 anos, quando decidiram, então, engravidar. Tiveram a contribuição de um anônimo, elas, enfim, engravidaram, têm 2 filhos. É um caso de construção em que se baseia exclusivamente no afeto. E que, na verdade, por conta disso, e talvez esse afeto seja tão forte e revolucionário, porque elas impuseram isso à sociedade e, através dos meios legais, elas conseguiram legitimar esse processo. Como é que o senhor vê isso? Olha, vejo com muita alegria. Eu tenho 2 amigas aqui no Rio, não vou citar o nome das 2, porque eu não sei se elas gostariam que fossem citadas, porque elas têm 3 filhos, 2 foram de inseminação artificial,
e uma menina adotiva, e uma das mães, ela é defensora pública, e ela entrou com uma ação recentemente para pedir que a outra parceira fosse reconhecida como mãe, já que todos os filhos têm o sobrenome das duas. Então elas queriam isso e conseguiram. Se eu não me engano, foi o primeiro ou segundo caso no Brasil. Tem um casal também de homens de Goiás, também um casal muito amigo, que adotaram duas meninas, irmãs, e conseguiram a mesma coisa. Então, essa experiência, no caso das duas meninas, eu coloquei no meu penúltimo livro, na conclusão, até a justificativa da juíza, para que ela reconhecesse isso. E foi uma justificativa de 4 páginas, maravilhosa. E há algo que ela cita ali, que eu também cito no livro, para valorizar a argumentação, que é o fato de que os padrões sociais eles mudam, o direito ele está inserido em contextos sociais que são caminhantes, mas que a gente já não mais olha para as constelações familiares meramente baseadas em laços biológicos. Isso era um problema muito sério. Então, biológico, homem, mulher, no caso gênero, descendência, tem os genes que de certa maneira são produtos dos dois, do laço dos dois, então ele carrega no sangue, são filhos sanguíneos. Isso hoje mudou bastante. Então nós temos outros critérios que são mais poderosos, me parece, hoje, sobretudo o critério afetivo. Você tem, por exemplo, casos de sociólogos que estudam núcleos familiares de populações de rua, onde você tem o que alguns chamam de mães sociais. Uma pessoa, geralmente uma mulher mais velha, que congrega uma série de crianças e adolescentes e que não é a mãe biológica, mas todos reconhecem mais essa mulher como mãe do que as mães biológicas. E ela tem um poder naquela constelação ali familiar maior do que os pais que às vezes estão no meio e que na verdade se submetem a ela. Ou como, por exemplo, famílias do candomblé. No candomblé, numa casa de candomblé, você tem um modelo familiar muito diferente. As pessoas se chamam de irmãos, de mãe, de primo. Você tem relações familiares. Primos quando são de outras casas, ligados ao pai, ao mãe de santo, Babalorixá e Elorixá, que tem relação com o outro e que eles se chamam de primos. E aquilo é sério. E às vezes, quando são famílias que estão ligadas à mesma casa, lá eles são irmãos entre si, porque eles são filhos do Babalorixá e da Eked, da mulher que tem um certo poder ali, que é chamada de mãe na comunidade. E esses padrões também mudam. Isso mostra o seguinte, que nós temos a possibilidade de reinventar famílias através de laços afetivos. A afetividade ela é produtora de uma criatividade que reconfigura padrões familiares de acordo com uma lógica que não só pode ser pré-estabelecida nem por princípios morais ligados à nossa religiosidade e, sobretudo, por problemas jurídicos. E no caso dela, isso é mais bonito ainda, porque a juíza, por exemplo, no caso dessas minhas amigas, a juíza diz o seguinte, que as crianças as reconhecem como mães. As crianças não só reconhecem as duas como mães, como falam das escolas, falam para os amigos que são mães. E que mesmo que elas não saibam desse problema biológico aí, não interessa, elas suspenderam a validade desse argumento e elas mesmas disseram, então, tudo bem, mas nós queremos que elas sejam mães. Então ela pega o Estatuto da Infância e Adolescência, da Criança e Adolescência, a ECA, e diz o seguinte, que tem que ter respeitado justamente o reconhecimento das crianças em relação ao tipo de relacionamento afetivo que ela tem instaurado com as pessoas em questão. Nesse caso, a gente geralmente, moralisticamente, a gente sai um pouco da dinâmica afetiva da relação e para ver, de acordo com conceitos que são absolutistas, ver se eles se enquadram ou não. Mas as crianças chamam de mães. E o que há de perverso dessa história é que sempre foram os cristãos que mais batalharam para que isso fosse reconhecido. Porque os cristãos, eles são nazistas por essência. Porque se não for o padrão familiar que eles instauraram, que também é historicamente criado, porque biblicamente você tem milhares de possibilidades de reconfigurações afetivas e familiares, e que a gente podia buscar aqui vários outros problemas, inclusive ligados à poligamia, mas eles também inventaram diversos obstáculos para que isso fosse reconhecido. É digno de nota uma coisa assim interessante. Quando Jesus está andando lá, fazendo as pregações dele no Evangelho de Mateus, e falam a ele assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão aqui. Ele dá uma resposta fantástica para isso. Ele pergunta assim, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Senão todo aquele que faz a palavra, que vive a palavra de Deus, ou que escuta, pratica a palavra de Deus. Quer dizer, ele mesmo amplia o conceito familiar à luz de um problema de fé. Eu acho que no caso dessas mulheres, elas estão mostrando para a gente que é preciso lutar juridicamente por um espaço para isso. É preciso se confrontar com o moralismo cristão, com a sedimentação preconceituosa do aparelho jurídico brasileiro,
que não conseguem lidar com formações familiares que não sejam aquelas já ditatorialmente impostas pela nossa história, e que está na hora da gente ouvir o que essas crianças dizem dessas pessoas que cuidam delas. Eles chamam de mães? São mães. São mães, porque o afeto inventa esse lugar. E esses lugares são inventados e devem ser inventados para que as pessoas possam ter relações vivas e não impostas. Mas tem uma outra questão que os cristãos impuseram a isso, que é lugar comum hoje. É que sempre se acreditou que famílias, para usar a terminologia já jargão, famílias de homossexuais, elas vão criar crianças com condicionamentos sexuais. Houve uma pesquisa de um grupo de psicólogos e psiquiatras da França, de quase 15 anos, com pais homossexuais, crianças, um dos parceiros teve a criança, ou por sêmen de doador externo, etc. E eles notaram o seguinte: nenhuma criança foi pré-condicionada a sua formação sexual, a sua condição sexual, por causa da orientação sexual dos pais. E quase todas as crianças que você não teve a reprodução do modelo gay. A maior parte ela veio pela reprodução do modelo criado socialmente como sendo mais legítimo, que era o hétero. Algumas outras não, se tornaram gays. Mas isso não é uma relação de causa e efeito. Então, me parece que o problema que a gente deve pensar é um problema muito antigo. Muito antigo, os gregos levantaram isso. Que é o problema da felicidade. Será que essas crianças são felizes? Elas são felizes, tendo trocas afetivas de pessoas que amam essas crianças, que se entregam, que escolheram ter seus filhos, que não foram filhos por acidente. A maior parte das famílias gays, elas querem ter aquele filho, elas preparam um ninho para aquela criança. Será que elas se sentem amadas? Elas reconhecem as pessoas como mães, como pais? Será? A gente deve ouvir essas pessoas. São elas que dizem pra gente se aquele afeto ali, ele pode ser chamado de um afeto paterno, materno, e ali ter um núcleo familiar. Se não, no que adianta a lei dizer que é pai, que é mãe, se na verdade a maior parte das famílias de héteros que têm filhos acidentalmente ou não, na verdade vivem grandes presídios, e ali há um verdadeiro linchamento reconhecido socialmente, e a flor não consegue crescer porque a falta de afetividade, de presença, de entrega dos pais, na verdade, é o grande assassino do crescimento dos seus filhos. Eu acho que tudo isso vem relativizar um pouco, e é mais do que necessário que pessoas como esse casal enfrentem, dê a cara e a tapa, apanhem dos evangélicos, porque eles são nazistas, eles batem, eles vão à frente, eles gritam, eles são loucos para querer impor seu modelo. Enfrentem os católicos que estão sempre ali cada vez mais escondidamente, manipulando seus pauzinhos para que possam cada vez obstaculizar a felicidade dessas pessoas, e mostrem que é possível a gente ter relações familiares baseadas sobretudo no afeto e nesse termômetro que é da felicidade dos que estão relacionados. Porque se a gente for levar os outros modelos a ferro e fogo, me parece que nem os casais héteros conseguem levar frente a isso, porque graças a Deus que grande parte dos casais já vivem outros modelos, porque são frutos de outras relações que desdobraram-se de um divórcio, de uma separação, e escolhem, como minha mãe, eu tenho uma madrasta que eu a chamo de mãe, porque a gente reinventa a maternidade, porque novas relações foram se abrindo, e a gente pode ter 2, 3, 4 pais, mães, amigos, filhos, porque os afetos são infinitos. Perfeito. Chega dessa participação do pastor Alexandre Marques Cabral, mais uma vez brilhante a colocação aqui. Inclusive, só para frisar, nós tivemos o contato com as mães, com mulheres, com pais que adotaram crianças, e inclusive conversamos com filhos desses pais, e todos foram muito felizes em dizer, em falar sobre a vida que levam com seus pais e com suas mães. Muito bacana isso. E a gente segue com Conexão. Muito obrigado, pastor Alexandre. Muito obrigado.